Mama África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Quando tocada e cantada com toda aquela percussão, a gente até esquece da ponte que se pode fazer entre a letra de Chico César e a desigualdade do país. A mãe negra e solteira, que além de alimentar os filhos, precisa trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. E quantas Mama África não existem por aí, não é? É sobre isso que trata o estudo da USP sobre desigualdade e gênero, tema do primeiro caldo que a mosca vai pousar no episódio de hoje. Depois dessa discussão, a mosca pousa em sopas variadas, mergulhando um pouco no caldo das condecorações. Tem sopa inglesa e canja de galinha, a preferida de Dom Pedro II. Mas, antes de começarmos, se você está curtindo a mosca, não fique aí moscando, siga e compartilhe com seus amigos. Além disso, envie comentários e sugestões para moscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. No episódio Lula com Chuchu da Mosca, postado em 19 de novembro desse ano, discutimos um pouco das marcas que a escravidão ainda deixa em nossa sociedade. Entre os aspectos tratados estava a imensa desigualdade entre os brancos e os negros do país. Desigualdade essa que persiste, mesmo depois de mais de um século de abolição da escravatura. Nessa linha estão os dados divulgados por uma pesquisa da USP que está disponível na íntegra no site do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA, Faculdade de Economia e Administração. Segundo o relatório, de 13 páginas, enquanto os brancos representam 1/3 entre os 10% dos adultos mais pobres do país, os negros somam 70% do total. Ou seja, 7 em cada 10 pessoas da faixa mais pobre do Brasil são pessoas negras. Além disso, na parte mais alta da pirâmide, quando pegamos o 0,1% mais rico, 83% são brancos e 17% pessoas negras. Mas a pesquisa não para por aí. O dado mais escandaloso é sobre gênero e renda. O 1% dos homens brancos mais ricos da sociedade brasileira abocanha 15,3% de toda a renda nacional. Esses homens perfazem uma população de 705 mil pessoas. Já as mulheres negras correspondem a 26% dos adultos, ou mais de 32 milhões de pessoas. A renda delas corresponde a 14,3% do total, segundo a pesquisa. Ou seja, 705 mil homens brancos possuem renda maior do que todas as mais de 32 milhões de mulheres negras do país, somadas. Outra análise interessante do estudo é que não podemos separar o viés racial do viés de gênero quando analisamos a questão da desigualdade. Assim, levando-se em conta a interseccionalidade dos dois, raça e gênero, observa-se que a desigualdade é ainda maior quando pensamos em mulheres negras. Tais mulheres se encontram na intersecção de duas opressões estruturais, o machismo e o racismo, sendo vítimas dessa combinação perversa, o que agrava ainda mais sua vulnerabilidade econômica. O estudo ainda conclui que, apesar de as mulheres representarem cerca de 49% do total da população, elas representam mais de 60% na camada mais pobre da sociedade, e que dentro desse recorte, as mulheres negras são a maioria. A lógica, obviamente, se inverte quando se analisa o topo da pirâmide, o que pode ser visto na prática no dia a dia das grandes cidades. É bastante claro que a população negra não acessa os mesmos espaços da população branca, o que poderíamos dizer ser uma espécie de apartheid informal pela renda. E se a divisão populacional entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras é razoavelmente equilibrada, cada grupo com cerca de 1/4 do total da população, na faixa do 0,1% entre os mais ricos, há 69% de homens brancos contra apenas 6% de mulheres negras. Vale até repetir para que fique claro. Ainda que haja aproximadamente 25% de homens brancos e 25% de mulheres negras na sociedade, na camada mais elevada, a diferença entre os grupos é bastante acentuada, sendo que há 69% de homens brancos
contra apenas 6% de mulheres negras. Os homens negros nesse grupo correspondem a 10% e as mulheres brancas a 15%. E mesmo se pegarmos os 10% mais ricos da sociedade e não o 0,1% mais rico do recorte anterior, a desvantagem das mulheres negras ainda é evidente. Nesse recorte, homens brancos totalizam 42% contra apenas 10% das mulheres negras. Por fim, o estudo destaca que nosso sistema tributário pouco contribui para alterar essa situação, uma vez que, segundo o estudo, serve como um instrumento de perpetuação do racismo brasileiro. Isso porque ele incide muito sobre o consumo, o que prejudica a parcela mais pobre e, portanto, composta majoritariamente de pessoas negras, enquanto incide pouco sobre o patrimônio, o que oneraria a parcela mais rica da sociedade, composta majoritariamente por pessoas brancas. E tal percepção é interessante porque muitas vezes nos passa despercebido a correlação que pode haver entre as reformas necessárias no Estado brasileiro e a ampliação ou redução das desigualdades. Além disso, devemos pensar como fica essa situação, tendo em vista que o parlamento brasileiro é composto majoritariamente por homens e brancos. Em outras palavras, qual o real interesse de mudar isso que teria um parlamentar que compõe o grupo mais privilegiado do país, hein? Vamos então ao segundo caldo. Quando o imperador Naruhito do Japão foi entronizado, no fim de outubro de 2019, o presidente Bolsonaro vestiu a faixa presidencial sob o fraque e mais algumas condecorações, entre elas o grão-colar da Ordem do Mérito Nacional e a placa da Ordem de Rio Branco. Na época, compararam sua vestimenta com a dos monarcas que estiveram na cerimônia e com o presidente Fernando Collor de Mello, que usou a faixa presidencial sob um fraque com decorações durante a visita que fez à Espanha em maio de 91, ocasião em que se reuniu com o rei Juan Carlos. E ainda que a imagem de Bolsonaro com a faixa sob o fraque pareça um tanto quanto incomum, era exatamente assim que os presidentes brasileiros a vestiam. Prova disso são os retratos oficiais que até Fernando Henrique, em sua maioria, traziam o presidente vestindo white tie, gravata borboleta branca e fraque. Nessas circunstâncias, a faixa presidencial era utilizada como as faixas de condecoração, seguindo regras de vestimenta específica. Mas os tempos mudaram. Vestir fraque com toda a pompa e circunstância talvez seja algo que possa passar uma ideia de um status elevado demais, e os políticos hoje não querem tanto essa imagem. Lula, por exemplo, não vestiu fraque nem para encontrar a Rainha Elizabeth II quando visitou oficialmente o Reino Unido, quebrando assim um protocolo que até hoje chefes de Estado observam quando visitam o Palácio de Buckingham. No entanto, nesses banquetes, os chefes de Estado não usam a faixa presidencial, mesmo se usam fraque, mas sim ordens honoríficas do país estrangeiro. Costa e Silva, por exemplo, usou a faixa de Gran Cruz da Ordem do Banho quando esteve no iate Britânia em 1968, durante a única visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil. Naquela ocasião, Sua Majestade usou o grão-colar da Ordem do Cruzeiro do Sul, que havia sido dado a ela dias antes, algo que se repetiria muitas vezes em visitas oficiais de presidentes brasileiros, como a de Fernando Henrique Cardoso, quase 30 anos mais tarde, que também foi agraciado com a Ordem do Banho, que tem esse nome curioso porque estava ligado em sua origem a uma lavagem ritual, algo semelhante ao batismo. A Ordem do Banho é a segunda mais antiga da Inglaterra, perdendo apenas para a Ordem da Jarreteira, a mais importante de todas as condecorações inglesas e cuja origem é um tanto quanto curiosa. A versão mais famosa diz que durante um baile em Calais, a liga de uma condessa escorregou de sua perna, enquanto ela dançava com o rei Eduardo III, que a pegou e teria dito em francês a frase que até hoje é lema da ordem: Honi soit qui mal y pense, maldito seja quem pensa mal disso. A partir desse fato, o rei então teria criado uma ordem para agraciar seus aliados, inspirado na lenda do rei Arthur e da Távola Redonda. Isso em 1348. Sim, há mais de 670 anos. O imperador Dom Pedro II segue sendo a única pessoa que nasceu nas Américas a ser condecorado com a mais nobre Ordem da Jarreteira. Curiosamente, Dom Pedro II teve funeral em Paris com honras de chefes de Estado, graças a outra ordem, a Legião da Honra, criada por Napoleão em 1802
e até hoje a mais importante ordem francesa. Enquanto era imperador, Pedro II foi agraciado com a Gran Cruz da ordem, o que serviu de pretexto para o governo francês dar ao falecido monarca honras dignas de um imperador, mesmo sob protesto do governo republicano brasileiro, que desejava que ele não recebesse tal deferência. Do outro lado do Atlântico, enquanto era imperador, Pedro II poderia condecorar seus súditos ou estrangeiros com 5 ordens: a Imperial Ordem de Cristo, a Imperial Ordem de São Bento de Avis, a Imperial Ordem Pedro I, a Imperial Ordem da Rosa e a Imperial Ordem do Cruzeiro. Com a proclamação da República, elas foram todas extintas, mas a Imperial Ordem da Rosa seria inspiração para a criação da Ordem Nacional do Mérito em 1946 e a Imperial Ordem do Cruzeiro inspiraria a criação da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul na década de 30 durante o governo Vargas. A essas duas se somaria a Ordem de Rio Branco, criada durante o governo João Goulart e que agora tem Michele Bolsonaro como uma das agraciadas no grau mais elevado, Gran Cruz. Mas antes que haja alguma opinião a respeito, é necessário lembrar que Lula condecorou Dona Marisa Letícia, enquanto primeira-dama, com a mesma ordem em 2010. Se elas mereciam, bom, aí cada um pode julgar se seus feitos atendem ou não ao espírito das ordens honoríficas, que é sobretudo reconhecer os atos feitos em prol da nação brasileira. E se isso tudo pode parecer algo anacrônico, vale lembrar que seu valor está intimamente ligado ao uso que os governos fazem das condecorações. Quando os presidentes buscam premiar pessoas dignas de reconhecimento, e não aliados políticos, as ordens ganham relevância. Na Inglaterra, por exemplo, durante a crise da Covid, a rainha condecorou a desenvolvedora da vacina de Oxford, professora Sarah Gilbert, e a ex-presidente da Força Tarefa de Vacinas do Reino Unido, Kate Bingham. Vai dizer que elas não fizeram algo de relevante, hein? Ou então, Sir Thomas More, que aos 99 anos lançou campanha na internet pretendendo arrecadar 1.000 libras para ajudar o Sistema Nacional de Saúde britânico durante o combate à pandemia e acabou arrecadando mais de 33 milhões de libras. Pelo feito, ele foi sagrado cavaleiro pela rainha, poucos meses antes de ser mais uma das vítimas da Covid. E a eles se somam muitos outros que mereceram reconhecimento, aqui e no exterior. Pessoas famosas como Ayrton Senna e Fernanda Montenegro, agraciados com a Ordem Nacional do Mérito, a mais importante de todas as ordens brasileiras, e anônimas, como Johan Castro, que ajudou a resgatar as vítimas do voo da Chapecoense e recebeu a Ordem do Rio Branco. A mosca fica por aqui. Se você gostou desse e de outros episódios, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. Na semana que vem, uma edição especial do podcast. Até lá!